É uma alegria muito grande, mais uma vez, estarmos aqui, poder ver o rostinho de cada um. Eu creio que devagarinho as pessoas vão saindo das suas casas e voltando às suas atividades normais. Hoje a gente vai estar compartilhando uma palavra e eu queria conversar com vocês um pouco, até antes dessa palavra, que quando o Senhor Jesus caminhava, Ele ia fazendo milagres, Ele ia fazendo maravilhas e sempre atraía um grande público. Dentro desse grande público, existiam aqueles necessitados, que realmente seguiam o Senhor para querer receber um milagre. Dentro desse público, existiam os curiosos que gostavam de ver o movimento, queria saber, olha, está acontecendo um milagre, vamos lá ver o milagre. Dentro desse público, existiam os fariseus, os mestres da lei, que estavam ali para querer saber, será que esse é um novo rei novamente? O que ele está fazendo? Com que autoridade ele está fazendo essas coisas? Existiam todo tipo de pessoas acerca de Jesus. E existiam os discípulos. Os discípulos ouviam e viam o que Jesus fazia, e eles eram transformados de fé em fé, de glória em glória. Então, conforme Jesus ia operando os milagres, eles iam sendo transformados. Aqueles que queriam os milagres, que precisavam de uma cura, abriam os seus corações para a cura. E aqueles que estavam ali somente para julgar, eles entravam na presença de Jesus e saíam da mesma forma. Entravam na presença da palavra e saíam da mesma forma. A palavra diz que o nosso coração é o terreno, onde a palavra vai ser semeada. Então, conforme eu for ler a Bíblia ou ouvir uma mensagem, conforme tiver o terreninho do meu coração, eu vou receber essa palavra ou não. Ou eu vou ouvir uma palavra que eu vou achar super interessante ou não. O nosso objetivo não é entretenimento, o objetivo é a gente compartilhar a palavra de Deus. Então, de já, eu peço que o Senhor venha abrir e preparar os nossos corações, para que a gente não venha estar ouvindo mais uma palavra, para saber se a palavra é boa ou se a palavra não é boa, porque a palavra de Deus é boa. A palavra do pastor pode não ser, mas a palavra de Deus é boa. E ela produz transformação naquele que deixa ser transformado. Então, como podia uma palavra de Jesus ou as atitudes de Jesus transformar aqueles que precisavam ser curados, transformar a visão dos discípulos e não transformar aqueles que estavam ali somente para analisar o que estava acontecendo? Cada um vai receber de acordo com a sua fé. Então, como é que está o meu coração? Como está o meu coração? O que eu tenho recebido? O que eu tenho preparado? O que eu quero receber de Deus? Quais são os meus preceitos? Quais são os meus conceitos que impedem a palavra de entrar ou a palavra de não entrar? O Senhor quer transformar as nossas vidas. A gente sabe que evangelho é conversão, é mudança de mentalidade, é uma mudança na forma de agir, é geral, mas não de uma forma mecânica, porque se eu for agir mecanicamente, olha, eu não vou fazer isso porque meu pastor não quer, eu não me converti, eu não me transformei, o Senhor quer nos transformar. O Senhor não quer um bando de pessoas que não enxergam o que está acontecendo e que sejam levados para lá e para cá por uma liderança. O Senhor quer pessoas que tenham um relacionamento verdadeiro com Ele e que tenham o coração para receber a palavra e que cada um de nós venhamos ser transformado. Cada palavra que é ministrada do púlpito é para que haja transformação na vida do indivíduo, na vida de cada um de nós. Então, em nome de Jesus, que os nossos corações venham estar preparados para receber uma palavra que venha fazer morada e que venha dar um fruto do Senhor nas nossas vidas. Não um fruto do pastor, mas um fruto de Deus. E o Senhor usa pessoas. Ele nos escolheu para nós sermos igreja. Ele fez uma obra maravilhosa e depois ele nos instituiu para que nós fôssemos essa igreja. Então nós, como igreja, devemos receber essa palavra e sermos capazes de passar ela para frente. Mas se não houver uma transformação na minha própria vida, eu vou ter dificuldade. As palavras do Senhor vão ser sempre uma direção que está indo contrário à minha vontade. Então, em nome de Jesus, que a gente realmente abra os nossos corações, para que a gente veja a grandeza do Senhor nos mínimos detalhes e haja esse processo de transformação. Porque o Senhor nos chamou para ser discípulos dele. Aqueles que ouvem a palavra do Senhor são transformados e reproduzem, não somente frequentam a igreja. O Senhor está aqui e nós estamos aqui nessa manhã para o quê? Ouvir uma palavra de transformação. Sabe, quando a gente vê um milagre, a gente se impacta.
quando a gente vê algo assim surpreendente, existe um impacto naquele momento, mas muitas vezes não há transformação. Eu lembro quando eu era menino, nessa vida do passado, e a gente saía à noite com os amigos, sabe? E aí a gente ia para esses lugares de que música, bebida, e a gente bebia. Bebia bastante. E não foi uma nem duas vezes que na volta para casa nós vimos acidentes acontecerem. E amigos nossos também se envolveram em acidentes e morreram. E naquele momento, a gente, no impacto daquele fato, naquele impacto, a gente falou assim: a partir de hoje, não bebo, dirijo mais. Não bebo, dirijo mais. Ou seja, aquele milagre, aquele acontecimento, não vou falar do milagre, aquele acontecimento causou uma impressão, mas não causou uma transformação. Porque se passaram 2, 3 dias e já no velório a gente já estava bebendo e dirigindo. Ou seja, nós precisamos sair do âmbito de ser telespectador para que a gente venha a ser transformado. Porque os eventos impactam. Uau! Aquela pessoa foi restaurada pelo poder de Cristo e isso realmente me impacta. Mas isso me transformou? Pode ser que sim, pode ser que não. Depende de como está o meu coração. Então que as palavras do Senhor venham nos impactar e venham nos trazer transformação. A gente precisa de transformação. Então, eu lembro especificamente desse amigo nosso que houve essa morte. A gente falou, agora a gente não bebe, dirige mais. Passaram-se uns dias, já era. Não houve transformação nenhuma nas nossas vidas, aquele evento impactante. Então, que cada impacto do Senhor Jesus, assim era na vida daqueles que vinham assistir a Cristo com um coração crítico. Será que esse realmente é o Messias? Então, a palavra não tinha um espaço para perfurar o coração daquelas pessoas e trazer o fruto necessário que Deus tinha para a vida de cada um. Gente, em nome de Jesus, que nós venhamos crescer com essa mudança de mentalidade, que a gente venha entender, não é uma palavra dura, né? Não, não quero dar uma palavra dura, mas eu quero uma palavra que a gente realmente transforme os nossos corações, que a gente deixa de frequentar a igreja e realmente, que é muito bom estar aqui, mas que nós venhamos nos transformar em igreja verdadeira, que isso venha impactar, que venha haver a mudança de mentalidade completa nas nossas vidas. Eu só fui entender esse princípio, esse processo, depois que eu conheci o Senhor. Porque eu continuei naquela vida do Rick Martin, que eles falam, lá a vida louca, a gente continuou por muito tempo. E depois disso ainda presenciamos outros acidentes por fruto da bebida. Não estou fazendo uma apologia à bebida, a gente tem todas as restrições a isso. Eu estou falando do impacto que uma circunstância pode causar nas nossas vidas. Simplesmente para ser impacto, para a gente falar, ou para que haja transformação. O que nós queremos? Vocês querem transformação? Nós queremos transformação, então a gente precisa receber a palavra falando assim, essa semente vai morrer no meu coração e vai trazer uma transformação. Em nome de Jesus. Amém? Vocês recebem essa pequena palavra? Antes da palavra? Queridos, a gente está falando de uma palavra, esse é o 3º domingo que a gente está nela. Fala assim, formados... Não, na verdade, o tema da palavra era casa espiritual. E hoje eu vou estar falando assim, formados através do Espírito. Ou seja, nós vamos estar nos transformando em casa espiritual, nós vamos estar sendo formados e transformados através do Espírito. Podemos ter impacto, mas podemos deixar o Espírito Santo realmente transformar as nossas vidas. E o versículo base está em Atos 1, 8, A e B, diz assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Sabemos que Deus tem um plano para cada um de nós. E este plano é um plano de paz, é um plano de alegria, de transformação e de preparação para o propósito dele. A gente viu nessas palavras anteriores que muitos começam, mas não alcançam esse lugar de casa espiritual e desistem da palavra do Senhor. E desistem do plano de Deus. Eu estou na igreja há tanto tempo, eu comecei bem, chegou num ponto, chegou numa plataforma, eu parei, perdi o interesse, não quero mais, não é isso que Deus tem para a minha vida. Por quê? Porque não alcança um objetivo final. O Senhor tem um objetivo final, e esse objetivo final ainda não é o final. O final é quando a gente for morar na glória. Mas enquanto isso, que a glória venha morar aqui e transformar a minha atitude para que eu tenha a alegria de quem está na glória. Governo de Deus em todas as minhas
atitudes. A gente vai andar mais um pouquinho nessa palavra hoje, para que a gente consiga alcançar, em nome de Jesus, esse lugar de casa espiritual. Essa transformação se dá através do Espírito Santo de Deus. Só para relembrar, o versículo base das palavras anteriores, estava em 1 Pedro 2, de 1 a 5, que o apóstolo Pedro está ministrando para essa igreja, para esse conjunto de convertidos, que estavam sendo ministrados, já estava havendo confusão no meio deles, já estavam havendo transformação, a ponto das pessoas estarem esquecendo todos os preceitos de Deus. E ele fala assim, versículo 1, despojando-vos, pois, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, de inveja, de toda sorte de maledicências. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois transformados em casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais e agradáveis por intermédio de Jesus Cristo de Nazaré. Nessas palavras, eu trouxe um exemplo de como o apóstolo Pedro passou a sua vida e até onde ele chegou. E com que autoridade ele está ministrando para essa igreja, para que todos venham ser essa casa espiritual. Que ele, depois de um grande processo, chegou nesse ponto. Mas ele passou por muita dificuldade. Um dia ele foi chamado por Jesus, começou a andar com Jesus. E a gente viu que ele obedeceu na hora ao chamado de Cristo. Depois, ele passou por um processo de transformação, que foi um processo muito demorado, e que passou até morrer. Mas foi um processo muito grande de mudança de mentalidade. Porque as atitudes, apesar de andar com Cristo, as atitudes dele não haviam mudado. Daí ele passou a crer em Cristo, passou a andar com Cristo, mas continuava explosivo, continuava teimoso, continuava fazendo somente o que dava na cabeça dele. Eu sei que aqui não tem nenhum teimoso, sem ser eu. Às vezes minha esposa me elogia falando que eu sou parecido com Pedro. Daí eu falei, em qual fase? Em qual fase? Fala para mim. Qual fase? Tem hora que é na 1, na 2, na 3, na 4. Mas a teimosia faz parte do caráter humano. Faz parte. Entendeu? Não estou falando de mudança de temperamento. Cada um tem o seu temperamento, mas o caráter de Cristo controla o nosso temperamento. A gente fala muito sobre isso, porque isso impacta demais as nossas vidas. Falo muito sobre identidade, porque em Cristo nós tivemos a nossa identidade mudada. Mas os frutos já estão aparecendo? Os frutos já estão aparecendo? Quando alguém erra com o outro, se perde a confiança. Como que se adquire a confiança novamente? Através do arrependimento, do perdão e de novos frutos. Porque senão a pessoa pede perdão, erra novamente naquele fato. Pede perdão, erra novamente naquele fato. Mas tem que ter o quê? Uma mudança de fruto. E os frutos é que vão mostrar que realmente houve essa transformação. O apóstolo Pedro passou por diversos erros. Eu até brinquei da outra vez, Jesus chamou ele, afasta de mim, Satanás. Chamou ele de Satanás, no momento que Jesus deu uma direção, e ele falou, não, jamais, isso não pode acontecer, mestre. Ele falou, show, Satanás, sai daqui. Então, só que chegou num ponto que ele prometeu a Jesus que estaria com ele, nem que fosse para a morte, ele negou a Cristo. Depois de ter negado a Jesus Cristo, se arrependeu, ele viu que havia realmente negado, daí houve a crucificação, e depois da crucificação e da ressurreição, ele teve um encontro com Jesus Cristo, e Jesus Cristo falou, Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. Tu me amas? Te amo, Senhor. Apacenta minhas ovelhas. Mas Pedro estava falando, Pedro, tu me amas incondicionalmente? E Pedro falou, não, eu te amo com um amor de amigo. Tu me amas incondicionalmente? Eu te amo com amor de amigo. O que é um amor de amigo? Como são feitas as nossas alianças? Como são feitas as nossas alianças? Com amor incondicional ou com amor de amigo? Porque a hora que eu piso na bola, você corta? Ou a hora que você pisa na bola, eu te corto? Como são feitas as nossas alianças? O nosso conceito de aliança está cada vez mais volátil e vulnerável, cada vez mais frágil. Esse é o ser humano. Na internet tem a lei do cancelamento agora. Falou bobagem, se cancelam. As pessoas estão cancelando pessoas, porque não existe o amor ágape. Não existe o amor ágape, que precisa haver nos nossos corações. Um amor de transformação, um amor que aprende o que é uma aliança. Um amor que não abre mão por causa de uma circunstância, mas que trata porque tem uma aliança e o mesmo propósito. Então, Pedro, quando se viu no risco de morrer por causa de Jesus Cristo, ele negou a Cristo. Se arrependeu depois. Andou com Jesus Cristo.
E na semana retrasada nós tratamos que ele foi aquele processo de envio. Foi quando houve aquela realmente transformação na mentalidade de Pedro, que eu usei como base um versículo que Paulo escreveu aos Romanos, Romanos 12. Né? E transformai-vos, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Naquele momento, que foi a terceira fase da vida de Pedro. Pedro foi chamado, Pedro andou com Jesus, passou por um processo de reprogramação. Naquele momento começou o processo de edificação. Enquanto não acontece nas nossas vidas uma mudança de mentalidade, pode ser que tudo que eu receba vindo da parte de Deus funcione por um período na minha vida, que trata na minha emoção, mas não transforma o meu ser interior. Mas naquele momento Pedro teve a vida dele transformada interiormente. Naquele momento, depois, Pedro foi um cara que foi completamente transformado. E é isso que o Senhor tem para as nossas vidas, e agora é a palavra que vou entrar no dia de hoje, que é formados através do Espírito Santo de Deus. Formados casa através do Espírito Santo de Deus. Vale lembrar que Pedro havia negado Jesus naquele período. Jesus morreu, ressuscitou, e depois Jesus esteve com eles por um período de 40 dias. Confrontou a Pedro em tudo isso, passou a andar com eles, e daí Jesus falou assim, olha, eu vou ser elevado aos céus, mas vocês ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Pedro era um cara impulsivo, Pedro era um cara que não parava, mais ou menos igual eu, ele não consegue ficar quieto, ele não conseguia ficar quieto. Mas Jesus deu uma direção para Pedro, e dessa vez, sabe o que Pedro fez? Ele obedeceu. Atos 1, 4, 5 e 8. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, e não muito depois desses dias. E no verso 8 diz assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. A gente conhece muito bem essa passagem, e a gente sabe que eles eram em 500, e desses 500, Jesus deu a ordem a todos, para que todos ficassem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Só que destes 500, quantos ficaram, vocês lembram? 120. Eram 500, 120. Jesus deu uma ordem para que eles ficassem, para que eles fossem capacitados pelo poder do Espírito Santo de Deus. E chegou num ponto que 380 começou a falar assim, estou achando que esse Jesus não vai voltar não. Não está na Bíblia isso não, tá? É a alegoria do pastor, só para falar. Estou achando que Jesus não vai voltar não. Mas conhecendo o ser humano, não tenho dúvida nenhuma que isso deve ter acontecido. Porque se 380 desistiram, fala, cara, você vai ficar perdendo tempo aí para quê? Ele já prometeu que ele era o rei, ele falou, não veio com um rei, não veio com uma pompa. O que vocês estão fazendo aí? Mas Pedro e esses outros 119 haviam sido transformados. Eles creram completamente. O reino de Deus, ele acontece por fé. É por fé, não importa a quantidade que você saiba da Bíblia, de quem é Jesus, de quem é Deus. Se você não tiver fé, você é um conhecedor. Já citei exemplos, não sei se já falei aqui, mas minha filha tem aula na universidade com um professor de matemática, de cristianismo, ele é ateu. É mais ou menos isso. Aula de religião, ele ensina sobre Cristo, mas ele não crê. Ele não crê. Então, o que a gente tem, o conhecimento que a gente tem, ele é muito importante, ele é necessário para as nossas vidas, mas tem mais. Tem mais. O reino de Deus é conquistado pelo esforço. Os que se esforçam se apoderam dele, só que só vai haver esforço naquilo que eu creio. Se eu perder a fé, eu não vou me esforçar. Por que eu vou me esforçar em uma situação que eu não creio mais nela? O Senhor quer que nós venhamos lembrar que a gente tem fé. Então, eles tiveram a mente reprogramada e se mantiveram em obediência. Quando eu não consigo reprogramar minha mente, Jesus me dá uma direção, eu não consigo ficar em obediência. Porque eu vou falar, poxa, minha carne vai cantar mais alto. Igual cantor de 380. E quantas vezes não acontece comigo? Não existe super santo, não.
Super santo é só o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Mas aqueles que obedeceram receberam poder de Jesus Cristo. Aqueles que ficaram foram transformados. Queridos, você acredita que até aqui não tinha nascido a igreja de Cristo? A igreja de Cristo nasce em Atos, depois de Pentecostes. Pedro foi preparado, Jesus falou, tu é Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, mas ele ainda não estava pronto, porque o poder de Deus ainda não havia descido sobre eles para que eles pudessem testemunhar. O Senhor quer que a gente tenha esse poder, porque Ele já habita em cada um de nós que declaramos Ele como nosso Senhor e Salvador. Agora, Ele tem demonstrado esse poder através das nossas vidas, pelo menos para que a gente tenha fé? Ou a minha fé está tão pequena porque a vontade da minha carne está tão grande e eu esmago o poder de Deus na minha vida? O Senhor quer nos levar para um outro lugar. Em nome de Jesus, igreja. O Senhor quer nos levar para esse outro lugar. Que o poder de Deus venha sair através de nós pelo exercício da fé. Sabe? Essa semana no Brasil, morreu uma pessoa, um pastor, né? Que eu conheço há muitos anos. E por mais que nós não tivéssemos um contato tão próximo, ele foi pastor dos meus primos, das minhas tias. No velório da minha tia, ele estava lá ministrando. Ele morreu de Covid-19, sexta-feira. Não, morreram muitos, mas o pastor Paulo Tércio. E ele já esteve pregando aqui algumas vezes. E eu acompanhava o ministério dele. Acompanhava o que ele fazia, mas é um homem de fé. Quando eu conheci ele no ano de 2000 ou 2001, que eu estive no Brasil, ele falava assim, ele é super empolgado, uma fé assim que sobrepujava. Ele falou, irmão, ele tinha uma Mazda MPV naquela época, no ano 2001. Ele falou, eu tenho meu carro e eu não tenho seguro porque eu creio no poder de Deus. Mas eu não aconselho ninguém a fazer isso. Essa é minha fé e assim eu ando. Ele era um sonhador, ele apaixonado por Cristo. Ele morreu com 52 anos. 53. Eu estava vindo para cá agora, abri e vi o filho dele pregando lá hoje, no domingo. Trazendo uma mensagem de fé. Ou seja, ele creu e foi impactado tão grande na vida dele que ele conseguiu passar para os filhos, todos servindo ao Senhor, junto com ele, e o menino pregando a palavra de Deus na igreja dele, uma igreja hoje grande. Ele foi um pastor conciliador, onde que ele sempre procurou juntar os pastores. Um homem de Deus, que tinha uma fé que era above the average, uma fé acima da média. Como está o estado da minha fé? A fé me deixa crescer, ou a fé que eu tenho, ela é tão pequena que ela impede eu de crescer na presença de Deus? Nós temos o Espírito Santo, que ele é suficiente para nós e para quem está ao nosso redor. E o Senhor quer avivar essa obra nas nossas vidas, para que a gente seja essa casa espiritual, para que essa fé que a gente tem nos nossos corações, a gente venha colocar para fora e pessoas venham ser impactadas, porque o poder não é do homem, o poder é de Deus, e Ele transforma as nossas vidas, e Ele transforma a vida de quem está ao nosso redor. Quem tem o candeeiro, quem está com a presença do Espírito Santo de Deus tem a luz na mão. Pode entrar em qualquer lugar de trevas, que aquela trevas vai ser iluminada pela presença e o poder de Jesus Cristo de Nazaré. Não pela presença e o poder de um homem, mas de um que é um vaso, que é um tabernáculo para que o Espírito Santo seja aceso naquele lugar. O Senhor quer nos avivar, igreja, em nome de Jesus, para que a gente tenha atitudes, mais do que movimentos, atitudes, vida com Cristo, vida com Cristo. Atos 2, de 1 a 12, uma leitura grandinha, mais ou menos. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. E pousou uma sobre cada um deles. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. E pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu uma multidão que se possuiu de perplexidade, portanto, cada um os ouvia falar na sua própria língua. Porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses aí que estão falando?
Como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, das imediações de Cirene e romanos que aqui residem. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. O que quer dizer isso? Eles perguntavam uns aos outros, o que quer dizer isso? O que quer dizer esse batismo com o Espírito Santo? O que quer dizer que todos estão falando em outras línguas e a gente está ouvindo? O que quer dizer que está havendo comunhão entre nós? Eu quero já aplicar em 4 pontos essa palavra. O que esse dia de Pentecoste representou na história da igreja? Representou o nascimento da igreja. Podemos ver que quem obedece alcança a promessa. E o ponto 1 é a descida do Espírito Santo. A gente vê que se cumpriu aquilo que Jesus disse, que ele não os deixaria só, que ele ia mandar o Consolador, que eles não iam ficar despreparados, desprotegidos, porque quando os discípulos andavam, e se as coisas davam certo, eles vinham ao mestre e falavam, mestre, aconteceu isso. Naquele caso em que Jesus estava andando, Jesus foi ao Monte da Transfiguração, daí quando voltou, os discípulos não conseguiram expulsar o demônio de um menino, e o pai do menino fala, o pai do menino fala assim, mestre, os seus discípulos não conseguiram resolver isso. Daí Jesus vem e fala que muitos, que eles não poderiam ter feito isso sem fé, e que existem castas de demônios que só saem com jejum e oração. Mas quando ele exorta os discípulos e ele explica. Então, quando eles não conseguiam fazer alguma coisa, eles iam até Jesus também. Mestre, por que isso não deu certo? E aí, quando Jesus foi assunto aos céus, eles falavam, Senhor, será que eu vou ficar sozinho? Ele falou, não vai não. Vocês vão ter o Consolador. Eu vou enviar para vocês o Espírito Santo. E quando vocês se sentirem frágeis, vocês vão orar a Ele, que habita dentro de vocês, e Ele vai falar com vocês. Vocês vão sentir a presença dEle. Eu vou passar a habitar dentro de vocês. Isso é um dos principais pontos. A descida do Espírito Santo é para dizer que Ele hoje habita dentro de cada um de nós. Daí você fala, poxa, Márcio, nós estamos careca de saber dessa situação. Nós sabemos que nós somos tabernáculo do Altíssimo, mas quantas vezes você tem consultado esse Espírito Santo que habita dentro de você? Antes de ir para o Muro das Lamentações, da mídia social. Quantas vezes eu faço isso? Esse Espírito está disponível dentro de mim, é só eu ficar quieto, orar a presença dEle, chorar na presença dEle, Ele vai me trazer resposta. Quantas vezes nós temos usado essa ferramenta? Jesus falou, não se preocupe, eu vou mandar o Consolador. E estava se cumprindo na descida do Espírito Santo, que o Consolador estava chegando. Em João 14, 16 a 26 diz assim, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito Santo está para sempre com a gente. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Esse Consolador habita dentro de cada um de nós, que declaramos o Senhor como nosso Senhor e Salvador. Dentro de cada um de nós. Passamos a ser a tabernáculo do Espírito. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, e que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Ou seja, eles se tornaram igreja. O conselheiro não estava fora, o conselheiro estava dentro. Bastava buscá-lo que teriam as respostas.
Nós não somos de nós mesmos. Quando eu me entrego para Cristo, e no momento da situação eu ajo de acordo com o meu conceito antigo, ou de acordo com a vontade da minha carne, eu estou sendo desobediente à vontade do Senhor, vai ter um preço. A desobediência gera preço, a obediência gera outro. Eu não estou querendo colocar um jogo sobre a igreja, eu estou querendo trazer uma memória, aquilo que nos dá esperança, para que a gente não seja mais escravo do diabo, nem escravo da nossa carne, em nome de Jesus. Isso não é um jugo, isso é leve, é a presença de Deus que transforma as nossas vidas. Mas quanto eu me submeto à vontade da minha carne ainda, ou à vontade do mundo, ou à vontade dos que estão ao meu redor. Porque, sabe como que o inimigo age? Ele não age somente, ele usa aquilo que a gente gosta. Ele conhece o nosso histórico do passado. Ele sabe do que eu gosto. Ele sabe o que pode me levar para longe da presença de Deus. E assim ele age. E assim ele age. Então nós damos espaço para que o diabo haja nas nossas vidas. Mas eu não estou falando do diabo, estou falando da presença do Senhor. Porque hoje nós somos tabernáculo. Vamos fazer assim, ó. Parte a mão no peito e fala assim, eu sou tabernáculo do Espírito Santo de Deus. Ponto 3, somos revestidos do amor de Deus. Essa é a maior ênfase, a maior característica de que nós fomos batizados com o Espírito Santo de Deus. Nós somos revestidos do amor de Deus. Esse é um amor incondicional e com um propósito específico de glorificar a Deus. Atos 2, 3, 4, 6 e 7 diz assim. Apareceram, distribuída entre eles, línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concediam que falavam. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar em sua própria língua. E estavam, pois, atônitos e admiravam, dizendo, vide, não são porventura galileus todos esses que estão aí falando? Eles foram revestidos de uma capacidade de falar de uma forma que todos ouviam. Grava essa palavra. Eles foram revestidos de uma capacidade de falar de uma forma para que todos entendessem. Foram revestidos de uma capacidade para falar de uma forma que todos entendessem. Isso fala de unidade. A gente sabe que em Babel, através da confusão das línguas, um plano que eles tinham de chegar com aquela torre até o céu foi desbaratado, porque aquele plano não era segundo a vontade de Deus. Mas eles receberam esse amor para ter empatia suficiente de falar em uma língua que todos entendessem. Mas isso veio de Deus, isso não veio deles. Foram muitas línguas, como de fogo, que veio sobre ele uma capacitação. Então, se você precisar falar de Jesus para uma pessoa que é erudita, você vai falar de uma forma que ele entende. Se você for falar para uma pessoa que é pouco instruída, você vai falar de uma forma que essa pessoa entende. Esse é um dom. O que é isso? É um revestimento de amor. Jesus demonstrou ali um grande revestimento de amor e falou assim, eu quero que todos entendam o que está acontecendo aqui hoje. Aqui está nascendo a igreja, eu quero que todos entendam. Não quero que todos falem e que ninguém seja entendido. Que todos vejam um grande movimento e que não haja uma conscientização no seu coração. Não quero que haja um explodir de revelação ou realmente de movimento sem que haja entendimento. Ele quer que nós entendamos. Ali aconteceu no Pentecoste. Todos falaram em novas línguas para que todos pudessem entender. Esse é um revestimento de amor. Essa é uma capacitação que o Senhor derramou sobre nós, igreja. Que a gente venha ter paciência no falar. Que a gente venha ter paciência no ouvir. Às vezes um irmão só quer desabafar. Eu já ouvi pregação, já foi pregado daqui também. Por exemplo, você está com raiva de alguém, pega e escreve uma carta e não manda. Na segunda você já vai estar com menos raiva. Você vai desabafar. Então nós, como pessoas que temos o Cristo, que hoje nós somos o tabernáculo, então estamos sendo transformados em casa espiritual, precisamos conseguir ser aqueles que conseguem ouvir a tristeza do nosso irmão com paciência. Que conseguem ouvir a tristeza do nosso irmão e dar uma palavra que venha levantar o nosso irmão. Nós somos casa espiritual. Nós somos ferramentas de Deus, nós carregamos a glória do Senhor, A gente precisa sair do lado de ser telespectador e passar para o lado de cá, de falar assim, eu sou casa espiritual, quem vier a mim não vai sair com fome, vai receber uma palavra.
através do meu falar, através da minha atitude, que é muito mais importante do que aquilo que eu falo. Gente, o que a gente vive é muito mais importante. O que nós temos carimbado por aí, como nós somos reconhecidos, eu falo sempre. E isso não quer dizer que a gente não vai errar. Isso não quer dizer que a gente não vai errar. E que eu erro, você erra. Agora, qual a capacidade que nós temos de reconhecer os nossos erros? Depende também da capacidade do Espírito Santo que está dentro de nós. Porque a minha carne fala, não reconhece não. E o Espírito Santo fala, você pertence a mim, você não pode decidir dessa forma. Se arrependa, toma posicionamento, se levanta e peça perdão, porque você erra. Pedro errou muito. Até depois, que a gente ainda vai ver na próxima palavra, o quanto Pedro errou, mesmo depois de ter sido estabelecido igreja e ter sido transformado completamente. Mas ele teve a capacidade de reconhecer os erros dele também. Amém? A boa comunicação faz parte desse batismo que aconteceu. E o poder que foi recebido era exclusivamente a capacitação para testemunhar as grandezas de Deus. E era o fortalecimento do homem interior de Pedro e dos discípulos. A presença do Espírito Santo de Deus transforma o nosso homem interior. A presença do Espírito Santo de Deus transforma o nosso homem interior. Abrimos mão do nosso tempo em benefício do nosso próximo e não desistimos de Jesus por causa das perseguições. A gente sabia que pouco tempo atrás Pedro havia desistido de Jesus. Agora, com perseguição ou sem perseguição, ele não desistia mais. Ele falou, esse sou o novo Pedro, eu quero ser um novo Márcio. Estou num processo demorado, poderia ter sido mais rápido. Mas o Senhor tem isso para as nossas vidas. Para que nenhuma circunstância externa venha transformar o meu novo homem interior, formado em Cristo Jesus. Que esse venha a ser nós. E o ponto 4 já. Recebemos poder para ser testemunhas em Jerusalém, toda a Judeia, Samaria e os confins da terra. Que é o nosso versículo base, Atos 1:8. Mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Gente, Jesus também deixou uma palavra, antes dele ser crucificado, que está lá no final de Mateus, está no versículo 28, de 18 a 20, no capítulo 28, de 18 a 20, disse assim, Jesus aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu, na terra, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E ele deixou uma promessa, e eis que estou convosco até a consumação do século. Ou seja, nós recebemos esse poder e Jesus falou assim, vocês jamais estarão só. Vocês vão ter poder para testemunhar. Vocês vão ser transformados em casa espiritual para ser um instrumento meu na vida de todas as pessoas. E a gente viu esse processo completo na vida de Pedro, que foi escolhido, chamado, comprado, limpo, preparado, reprogramado, consolidado. Teve a mudança de mentalidade e aí nasce a igreja. Ou seja, em todo esse processo da vida de Pedro, de andar 3 anos e meio com Jesus, ele ainda era um Pedro que não havia recebido o poder do Espírito Santo, que foi derramado depois da morte de Jesus, depois da ascensão de Jesus. Ali nasce a igreja. E esse é um poder para testemunhar. Nós cantamos um louvor aqui, que diz, pode subir aqui, meninos, mostra-me a tua glória. O que aconteceu em Pentecostes? Eles viram a glória de Deus. E quando eles viram a glória de Deus, eles foram completamente transformados. Eles foram completamente transformados. Já usei esse exemplo, mas você pega uma lata de leite condensado e coloca lá na panela de pressão e deixa ela cozinhando lá por algum período. Aquele leite condensado vai virar o quê? Doce de leite. Nunca mais ele volta a ser leite condensado. Quando a gente consegue enxergar a glória do Senhor, ainda que por espelho, a gente tem que ser transformado igual esse leite condensado em doce de leite. Só que muitas vezes eu permito que a panela de pressão cozinhe só a parte de baixo do meu ser. A hora que você abre a lata ainda está cheio de leite condensado. Que é gostoso também, né? Principalmente para formiga igual eu.
Agora, a transformação em Cristo tem que ser completa quando eles veem a glória do Senhor. O Senhor tem um objetivo para cada um de nós. Da mesma forma que Pedro fala, que cada um de vós, quando estiver em Cristo, que é a pedra angular, venha ser transformado em casa espiritual, para que seja capaz de oferecer sacrifícios santos, para que seja capaz de ser um instrumento de Deus. Enquanto nós estivermos na igreja e nós só participarmos de uma fase, nós podemos ser telespectadores. Se nós formos imaginar a figura do tabernáculo, tinha o átrio, o santo dos santos e o santo lugar. Só entrava no santo lugar o sumo sacerdote. E Jesus veio e rasgou o véu de cima a baixo, para que todas as pessoas tivessem acesso ao santo lugar. E não só isso, ele rasgou o véu lá, quando ele morreu, quando ele ficou 3 dias, quando ele ressuscitou, ele rasgou e ele abriu para que todos tivessem acesso. Mas chegou um dia em Pentecostes que ele falou assim: agora eu dou o meu Espírito para todo aquele que crê em mim, para que todos tenham acesso a mim o tempo todo. O tempo todo, 24 horas, acesso irrestrito à minha presença, para que haja uma transformação o tempo todo, para que eles possam chorar na minha presença, para que eles possam receber de mim e passar para outros, e que eles venham ser transformados. O Senhor tem esse propósito para as nossas vidas. Sabemos que fomos criados para o louvor da glória do Senhor. Eu não sei em qual fase você pode ter já ficado chateado e pode ter sido paralisado de crescer na presença do Senhor, mas o Senhor quer mudar essa história nas nossas vidas. O Senhor quer transformar o nosso eu interior, o Senhor quer transformar o nosso homem, quer tirar as escamas dos nossos olhos, para que a gente possa ver a glória dEle, e de uma vez por todas a gente venha a ser transformado, que a gente não viva em ciclos. Eu ainda vivo em ciclos em algumas áreas, sabe, irmãos? Só que teve alguns ciclos que eu fiquei 12 anos dentro da igreja vivendo em ciclos. Você conhece a sua vida. Você conhece os ciclos que te levam. Tô bem, tô mal. Tô bem, tô mal. Caminhei bem, falei, agora vai. Agora me tornei um homem espiritual, voltei. O Senhor quer derrubar isso de uma vez por todas, mostrando a glória dEle, porque essa glória habita dentro de cada um de nós. Ela está à disposição a cada um de nós. Nós temos lutas. Enquanto nós priorizarmos as nossas lutas para depois servirmos ao Senhor, a gente está com a mentalidade antiga. Sabia? Pedro, depois desse processo e depois da descida do Espírito Santo de Deus, ele jamais se preocupou com a vida dele. Ainda que ele não tivesse os problemas resolvidos, ele tinha Cristo, e Cristo era suficiente. Eu quero chegar nesse lugar, e o Senhor tem isso para as nossas vidas. Não importa a circunstância que nós estejamos vivendo, nós temos Jesus Cristo, e isso para nós é suficiente. Eu vi o filho do apóstolo Paulo, do Paulo falando hoje. Ele falou, meu pai está em festa nos céus, e eu estou aqui continuando essa obra que ele começou. Ele está em Cristo, não importa, é difícil para a gente. Ele morreu na sexta, mas a gente está aqui, ele exaltando e glorificando o nome do Senhor pela obra que foi feita. Ou seja, eles entenderam de uma forma que eu ainda não entendi, mas eu vou entender. Eu quero ver mais e mais a glória do Senhor, para que eu consiga chegar nesse lugar, para que as minhas deficiências, os meus problemas não venham mais paralisar essa obra maravilhosa que Deus tem na vida de cada um de nós, nem na minha vida. Em nome de Jesus, o Senhor quer nos transformar em casa espiritual, igreja. Quem quer? Quem quer? Vamos ficar em pé. Quero ler a conclusão. Depois a gente vai tocar um louvor. O Senhor já nos deu do seu Espírito, e muitas vezes passamos pelos primeiros processos e fazemos como Pedro. Quando nos sentimos ameaçados, fugimos. Ele quer nos batizar, Ele quer nos capacitar com o seu amor, para que não venhamos mais retroceder e venhamos nos tornar essa casa espiritual. Em 1 Pedro 2,5 diz assim: e vós também, como pedras que vivem, igreja, vós sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Senhor, em nome de Jesus, que a Tua palavra faça morada nos nossos corações, e ela cumpra o propósito e o objetivo pelo que o Senhor tem. O Senhor toque em
em cada um de nós, para que onde haja deficiência de visão, venha a ser reprogramado para enxergar aquilo que o Senhor tem para a vida de cada um, para que nós nos tornemos essa casa espiritual completamente revestidas do Teu amor e do Teu poder, para que nós possamos testemunhar, começando em Jerusalém. Jerusalém fala da nossa casa, Senhor. Jerusalém fala do nosso lar, Senhor. Jerusalém fala dos nossos familiares, Senhor. Em nome de Jesus, para que depois a gente possa ir para a Judeia, para Samaria, para os confins da terra, mas que nós não venhamos ser estéreis, mas sim uma casa espiritual cheia de sua vida, para transformar a vida de todos que estão ao nosso redor. Toca nos nossos corações e nos faça entender, que os nossos olhos venham ser abertos, meu Deus, e enxergar o tamanho da obra que o Senhor tem para cada um de nós. E nós sabemos que o Senhor está de braços abertos, esperando para nos receber, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ainda, Deus, que tenha pessoas que estejam passando por situações que não consigam enxergar, que o Senhor venha tocar nos corações e mostrar que o Senhor está preparado para perdoar, para liberar perdão e para capacitar. Mostra-nos a Tua glória, meu Pai, em nome de Jesus. Amém.